Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SPR+. Eu sou Gabriel Duarte. Aqui do meu lado hoje, a nossa jornalista Lavínia Faria. Tudo bom, Lavínia? Tudo certo, Gabriel. E hoje eu quero começar esse episódio fazendo uma pergunta para você que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, que é a seguinte: você é daqueles que escreve, mas sem compromisso e acaba deixando os escritos, os textos jogados pelas gavetas, esquecidos num bloco de notas? Porque tudo isso pode resultar num bom livro, quem sabe. E hoje, para falar sobre isso com a gente, está o Rafael Lali, que escreveu um livro, mais ou menos, no meio desse processo, né? Entre escrever, voltar a escrever, parar e pegar textos antigos e, de repente, olhar e falar, por que não juntar tudo isso e fazer uma coletânea, né? Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo aqui ao podcast Talk Mais. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Lavínia? Tudo bom, pessoal que está acompanhando a gente? É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse livro que, como você falou, foi bem assim mesmo que ele nasceu. Foi nascendo aos poucos e aparecendo. Histórias de Terra, Água e Sal foi lançado agora no mês de novembro, né? Finzinho de novembro. Isso mesmo. E conte um pouco desse processo, então, partindo agora. A gente já começa o podcast falando dessa questão de como foi escrever. Você é jornalista, poeta, pesquisador. E como foi a sacada para pensar, poxa vida, eu vou fazer um livro. É seu primeiro livro, né? É meu primeiro livro, exatamente. Pois é, eu me considero escritor há muito tempo já, desde que eu tenho 10 anos de idade que eu comecei a brincar com a escrita. Mas eu sempre falei que eu sou, antes de tudo, poeta. Então eu comecei com a poesia, sabe? E conforme eu fui amadurecendo, assim, eu fui começando a brincar com a prosa, começando a escrever crônicas e alguns contos. Já faz muitos anos também, mas é assim, uma coisa que eu acho que a gente percebe quando a gente está escrevendo é que a escrita é uma arte que requer maturação. Então você vai construindo a sua linguagem ao longo do tempo. Então eu escrevia uns contos quando eu era mais novo e tal, e eu falava ok, escrevi um conto, sabe? É isso. Até que chegou um determinado ponto, um momento assim que eu escrevi um conto, que está nesse livro inclusive, que chama A Estranha História da Vila Serrana de São Pedro da Enseada. Nome compridinho. Né? E eu escrevi esse conto e falei, nossa, eu acho que eu tô pronto para fazer um livro de fato, assim. Isso foi quanto tempo atrás? Isso faz 3 anos. Só para contextualizar, né? Isso foi em 2020. E daí eu comecei a olhar os contos que eu tinha escrito uns anos antes também, até 2018. O conto mais antigo desse livro é de 2018. E comecei a juntar e organizar eles para fazer esse processo de publicação, para começar a fazer a seleção primeiro, né? Para montar o livro. E continuei escrevendo aí por mais ou menos um ano. E daí eu juntei um grupo de 14 contos e crônicas que eu considerei que eram os que mais faziam sentido, que eu achava que eram os melhores, assim. E tá aí o resultado agora. Tem mais contos escritos pré-livro ou depois que você teve a ideia? Eu acho que tá bem meio a meio, assim. Tem uns 7, 8 de antes e mais uns 6 ou 7 de depois, assim. Entendi. E isso pensando exclusivamente no seu livro, né? Todos esses que vieram depois. Sim, a essa altura eu já tava, já foi no planejamento, já foi, né? Planejando eu já fui pensando, olha, esse aqui tem que ficar bom o suficiente para entrar no livro. E foi difícil? Porque aí tem essa outra cobrança, né? Porque até então você escrevia, livremente, isso aqui é o que eu quero escrever. E aí depois pensando, nossa, mas agora tem que ficar bom para estar no livro. Tem um peso diferente? Tem um peso. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, quando eu fui selecionar os contos que eu já tinha para colocar no livro, eu já dei uma revisada de novo, assim, sabe? Eu já passei um pente fino. Pente fino. Exato. Não, vamos dar uma ajeitada aqui, acertar uma palavra aqui, acolá, dar uma mudadinha nesse trecho. Então, a partir do momento que eu entrei na ideia de fazer o livro, eu já entrei nesse modo, assim, um pouco mais exigente mesmo. Eu tô acostumado com isso porque no mundo, como você falou, eu sou pesquisador também. No mundo da pesquisa a gente precisa fazer muito isso. A gente passa muito pente fino no texto. Então, acabou que pra mim não foi tão dolorido, sabe? Mas é um processinho chatinho às vezes. Eu imagino. E de onde que vem o nome do seu livro? Histórias de Terra, Água e Sal. A gente comentou aqui agora nos bastidores um pouco se tem a ver com praia, porque lembra um pouco,
Da onde vem? Você tá com um exemplar aí, eu tô aqui com um também. Se quiser mostrar para Pois é, então. o É, pessoal até que na tá própria assistindo. capa, A né? capa Pra você já quem vê. A capa já tem vem um ali. pouquinho, né? Um indício. Exato, a Isso. terra, a água e fica aí subentendido o sal do mar, né? Sim, ele tem... Eu gosto de trabalhar muito na minha linguagem com os elementos da natureza, assim. Eu acho que eles carregam uma simbologia muito poderosa, assim, que já está no nosso inconsciente coletivo há muito tempo. E eu gosto de acessar esse lugar. Então, os meus contos e as minhas crônicas, eles são muito simbólicos nesse lugar. Eles trabalham com o simbolismo dos elementos. E conforme eu fui olhando toda a coleção de contos, eu fui vendo que tinha alguns deles que se destacavam mais, assim, que apareciam com mais frequência. Que eram a terra, a água e o sal. E daí eu vou explicar também o que significa tudo isso para mim, no fim, no nome do livro, né? A terra, para mim, remete à ideia de firmeza, de estabilidade. Então eu falo que esse livro, ele representa um processo de amadurecimento. E a terra, ela traz essa sensação, né? Amadurecimento, para mim, significa também você encontrar a sua firmeza e a sua base. Mas, ao mesmo tempo, também tem o lado da água, da fluidez, da mudança. Porque uma coisa que eu tenho aprendido com a vida é que conforme a gente vai vivendo, não adianta a gente ficar rígido nas nossas convicções, porque as coisas mudam, a vida acontece e as coisas se transformam. Então eu quis também trazer esse outro lado, essa contradição entre terra e água. E o sal, que eu acho que dá ele aumenta o significado da água, sabe? Justamente no lugar de ter a ver com o mar, de trazer essa ideia da profundidade, do inexplorado, do desconhecido, mas também da ideia das lágrimas, de você pensar o choro como uma parte do processo de amadurecimento, de transformação de si. Aí por isso que eu escolhi esses 3 aí para dar o nome. Em algum momento você pensou em outras alternativas? Pro nome? Pro nome, Olha, aí... Esse é um momento difícil, né? Você fica lá porque é como rabiscando, dar essa o aqui nome não. para um filho, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que complicado. pensar bastante. Olha, aí você me pegou. Se teve algum outro nome, eu já esqueci. Porque esse história de terra, água e sal, ele, tipo, quando ele veio, eu falei, tipo, é isso, único, sabe? Tipo, E dá pra gente dizer, pelo que você conta também, do processo de criação do nome, do título, né? Que é um livro muito de autoconhecimento, de reflexão sobre si mesmo, sobre as convicções que você tem. É mais ou menos por aí, que são várias crônicas e contos, né? Dá pra dizer que flutua entre esses 2 tipos de texto, né? Exatamente. É bem essa pegada. Tanto que o primeiro conto dele chama O Domo, tem até um trechinho dele aqui que está já na parte de trás do livro. Ele fala sobre a descoberta dos vários eus que habitam dentro da gente. E como esses eus, às vezes, eles entram em conflito e as dificuldades que a gente tem em conseguir manejar esse processo de transformação. Então, todos esses... Assim, eu acho que qualquer livro carrega muito do próprio autor, né? E no meu livro não é diferente, assim. Tem isso, só que tem esse lado de que eu usei uma linguagem muitas vezes na primeira pessoa, falando nesse lugar, tipo, descrevendo situações mais emocionais do que reais, mais simbólicas do que materiais de fato, embora também tenha os contos que trazem histórias com personagens e tudo mais, mas tem essa carga de autoconhecimento e autodescoberta mesmo. E você, esse é o seu primeiro livro, né? Você sendo autor de primeira viagem, assim, digamos, como que é o sentimento? E você pensa em fazer mais livros daqui para frente? Ainda faz pouco tempo que você lançou, acho que você ainda deve estar assimilando tudo, digerindo, entendendo o sentimento, mas como você tem sentido tudo isso? Cara, é muito engraçado. Eu sempre ouvi de autores publicados e quando eles terminam um livro, eles não querem mais olhar para ele, né? Eles falam, nossa, chega, já está publicado, não quero mais saber. A minha experiência está sendo diferente, mas talvez até por ser um livro de contos, que é, como a gente já falou, tipo, um livro que foi construído com o tempo, então já tinha um monte de material pronto e tudo mais. Quando você está escrevendo um romance, eu imagino que seja mais denso, porque você mergulha na história, você fica ali matutando, exato, refletindo sobre aquele dia e noite, então fica mais cansativo mesmo. Mas esse livro não, ele para mim foi muito leve de fazer, de escrever assim, sabe? Sim.
Então, depois que ele estava pronto, depois que estava no processo de publicação, me deu uma sensação muito boa que eu até reli ele algumas vezes, assim, para revisitar e falar, tipo, nossa, olha só como eu era nessa época, o que eu pensava, o que eu escrevia. E apesar de não fazer muito tempo, a gente muda bastante, né? Ainda mais lá, depois de ter vivido uma pandemia e tudo isso. Acho que deve ter dado um certo impacto. E aí tem essa leveza que você disse, né? Tipo, ao longo dessa escrita, como que é o processo com a editora, né? Porque, como você disse, tipo, um romance é diferente, até porque acho que normalmente o escritor até faz um contato prévio com a editora, faz um contrato, aí você tem prazo para cumprir e tudo mais. O seu processo acho que foi um pouco ao contrário, pelo que parece, porque você já estava escrevendo durante todos esses anos. Como que foi isso? Encontrar uma editora e aí a partir de que momento que você foi fazer isso? Se tinha essa cobrança, como que é? A editora foi uma das últimas coisas que a gente foi procurar depois que o livro estava, tipo, estruturado. Estruturado, isso, perfeito. Para falar da editora, eu tenho que primeiro falar da ilustradora, que é a minha prima Andréia, que fez essas ilustrações maravilhosas do livro. Mesmo. A da capa mesmo, e cada um dos contos tem uma ilustração. Daqui a pouco a gente até fala um pouquinho, porque elas têm uma particularidade, né? Elas todas tem. Parecem que tem texturas e tudo mais. Se a gente consegue Exato. colocar a mão. Dá muito essa sensação. O relevo, sim. né? Exato. Então, quando eu estava escrevendo os contos, eu pensei nela, chamei ela para ilustrar. E a gente foi fazendo esse processo de ilustração. Mas daí, quando estava tudo pronto, a gente falou, tá, beleza, agora a gente já tem o livro, a ideia do livro, a gente precisa levar para publicar em algum lugar, né? E nisso, nós somos primos, né? Eu e a Andréia. E a nossa tia, a gente mostrou o projeto para ela. A nossa tia, ela é bibliotecária. E ela conhece muita gente do mundo editorial. E daí ela falou, nossa, eu vou mostrar para um amigo meu que trabalha numa editora. Então a gente teve muita sorte assim, nesse processo. Pontes, sabe? Né? Exato, já tinha algumas pontes que eu nem sabia que elas existiam. Só que eu acho também, e por que eu falei que eu precisava falar da ilustração, das ilustrações, para poder falar sobre isso? As imagens do livro são muito apaixonantes. Eu digo isso assim, apesar de ser o autor, eu acho que eu tenho o direito a falar. Mas qualquer um que abre o livro vai sentir isso. E eu percebo isso, eu digo isso justamente porque eu percebo isso na reação que as pessoas costumam ter, sabe? Então, quando o pessoal da editora, que é a Garoa Livros, viu o livro, eles imediatamente falaram, nossa, esse livro é lindo, vamos fazer o processo de diagramação e tudo mais. E depois que o livro já estava diagramado e tudo mais, eles falaram, não, vocês têm a liberdade de escolher a editora que vocês quiserem, mas a gente gostaria de fazer, de publicar mesmo o livro. Então a gente falou, nossa, vamos super, já estamos juntos aqui fazendo esse processo de diagramação, de montagem e tudo mais. Então foi muito orgânico, assim, sabe? Eu acho que a gente deu muita sorte nesse sentido, assim. Eu brinco às vezes que foi meio que um milagre, sabe? Eu imagino que seja um processo muito criterioso, geralmente, né? Com as editoras, porque tem aprovação, isso aqui não tá bom, isso aqui tem que mudar, até pelas questões de diagramação, leitura do livro, na experiência do leitor, né? Então, você falando dá uma impressão de que foi bem tranquilo até esse processo, né? Foi do meu caso, e eu acho que isso é uma coisa muito única, porque a gente sabe que o mercado editorial não é assim. Né? Ele costuma ser bem puxado. Eu queria saber, o processo assim, é composto por quantas etapas? A produção do livro, você falou que a editora foi a última coisa que você foi procurar, né, digamos assim. Então, quantas etapas você concluiu antes de chegar na editora? Olha, a primeira etapa antes de chegar na editora, a primeira etapa foi decidir fazer, daí selecionar os contos e tudo mais. Teve a etapa da ilustração, que foi quando eu chamei a Andréia para fazer as ilustrações, eu mandava os contos para ela lia, a gente conversava a respeito, ela falava sobre o que ela tinha enxergado, fazia perguntas e daí nisso ela criava alguma imagem que ela achava que fazia alguma relação com os contos. Então teve essa etapa da ilustração. Aí teve a etapa da organização. Porque como não é um romance que já está todo pronto, são contos, precisava dar uma ordem para eles, né? Contos e crônicas. E esse processo também foi um processo trabalhoso nesse sentido de o que você quer transmitir com o livro como um todo.
Porque contos e crônicas, assim, você pode só fazer um compilado ou você pode tentar também passar uma mensagem, né? E eu queria que eles tivessem uma coesão, assim, que eles tivessem essa identidade de um livro. Então teve esse processo também de olhar e falar, como é que vai encaixar? Esse encaixa aqui, não, acho que melhor mais pra lá. E ficar lendo e relendo pra ver como que encaixa melhor isso. Foi um processo assim, sabe? mais sozinho ou você dividiu esse momento com outras pessoas? Olha, teve um pouco de tudo. Teve momentos que eu fiquei bem isolado, assim, no, tipo, pensando no livro, mas todos os contos eu também passei com conhecidos e amigos meus que eu confio. Para eles olharem, me darem um feedback, fazerem críticas, falarem, nossa, tipo, não entendi essa parte e tudo mais. Que essa é uma preocupação que eu tenho muito grande, assim, sabe? Tipo, quando eu era mais novo, eu gostava de escrever, mas eu escrevia pra mim. Então a minha linguagem, às vezes, era, tipo, inacessível, sabe? Era pra mim mesmo, então... Você entendendo tá tudo certo, exatamente. Né? Mas não era essa a ideia com um livro, né? Quando você tá escrevendo um livro, você quer que as pessoas acessem o que você tá fazendo. Então eu tinha essa preocupação de perguntar para as pessoas, olha, isso daqui faz sentido? Porque, por exemplo, tipo, muitas vezes são metáforas muito abstratas, assim. Então, por exemplo, o primeiro conto mesmo que eu citei, o Domo, ele é sobre o eu e os vários eus e como eles quebram em cacos e tudo mais, e você ir recolhendo os cacos. Às vezes pode ficar meio desconexo e não fazer sentido, né? Então é importante ter também esse retorno das pessoas de falar, não, tipo, fez sentido, eu entendi o que você estava querendo dizer. Então, tem um pouco dos dois, assim, sabe? Tem o compartilhado e o sozinho. Você diria que, então, é um livro para ler na ordem, não dá, por mais que seja de contos e crônicas, se eu quiser começar pelo fim, voltar para o começo, talvez não se encaixe? Pode. Assim, eu gosto de acreditar que a leitura, a literatura, ela é uma arte da troca. Então, eu fiz um modelo. Eu escrevi um rolê. E agora ele tá no mundo. E ele é do mundo. Ele pertence às pessoas. Ele não pertence mais só a mim. Então, assim, eu tenho uma lógica que eu construí pra ele. Mas não significa que ela precisa ser a lógica de todo mundo. Se você quiser ir pulando, já teve algumas pessoas que leram e já me deram esse feedback. Tipo, não, porque comecei a ler e tal, mas daí eu pulei lá pro fim, e daí eu voltei pro meio. Tá tudo ótimo. É imprevisível saber como que a pessoa vai se comportar na leitura, né? Exato, exatamente. Cada um lê do seu próprio jeito e tá tudo certo. E agora falando sobre as ilustrações que você falou que a Andrea fez com muito carinho e a sua prima, então teve toda uma conexão, imagino. Parecem bordados, tem texturas diferentes. A gente abre o livro aqui e vê uma série de ilustrações que parece que foi realmente uma coisa costurada, digamos assim, né? Uma coisa artesanal, uma coisa feita com a mão. Qual que foi a ideia com base... Vocês decidiram isso, que seria esse tipo de ilustração no momento em que você já tinha os contos, ou foi antes? Ou... Como é que foi o processo? Você pensou em outra pessoa? Não, em outra pessoa não. Tem que valorizar quem tá em casa, né? Não, total. E não só isso, a Andrea é uma baita de uma artista, assim, sabe? Sim. Ela é artista plástica e trabalha no Instituto Miyotaki e tudo mais. Então, tipo... E a gente já tinha uma conexão muito forte de quando eu morava em São Paulo. Eu morei em São Paulo, capital, por uns anos, e ela é de lá. E a gente gostava de ir junto em exposições, em cinema, a gente sentava em barzinho para conversar. Então a gente já tinha esse lugar da troca da arte, assim, sabe? Então quando eu pensei, nossa, quero ilustrar o livro, quem que eu vou chamar? A primeira pessoa foi ela. E eu fiquei muito feliz que ela topou, que daí quando eu convidei ela quis, ela aceitou. E essa questão de escolher qual que ia ser o tipo de ilustração foi uma coisa que a gente conversou bastante no começo, assim. Antes dela começar a ilustrar, a gente sentou e falou, tá, então a gente quer que tenha uma harmonia entre as artes. A gente quer que todas elas tenham uma mesma pegada, uma mesma estética. Então vamos definir uma linha. E a Andrea faz várias coisas, né? Ela faz pintura, ela faz bordado, ela faz estilogravura. Então a gente foi conversando sobre esses vários tipos de estéticas e conversando sobre o que a gente achava que faria mais sentido, que encaixaria melhor. E daí chegou uma hora que ela propôs a ideia do bordado. Falou, vamos experimentar um bordado para um primeiro conto e ver como que fica. Tô tentando lembrar aqui qual que foi o primeiro. Mas eu lembro que eu bati o olho e falei, nossa, é isso, sabe? Tipo, espetacular. E daí é isso, assim, além de fazer a arte, fazer os bordados, que ela levou, inclusive, lá no dia do lançamento do livro pra gente expor na Casa de Cultura,
tem todo o processo de passar isso para a página, né? Sim. Que é um processo complicado. E só que ela fez com maestria, assim, ela que digitalizou todas as imagens e tudo mais, passou em altíssima resolução para o pessoal da editora, para eles conseguirem colocar as imagens, ficar bem legal no livro e tudo mais. Ela teve toda uma preocupação, sabe, de tipo, olha, dá para, talvez tenha uma outra imagem que vai ficar melhor, deixa eu digitalizar de novo e não sei o quê, para tipo manter essa integridade que a gente vê na imagem, né, que parece realmente que é um bordado que está saltando aos olhos, assim. Porque Sim, é. Você ficou com alguns dos bordados ou Não, eu não fiquei com os bordados, estão todos com ela. tá tudo com ela? Mas, cara, assim, eu considero que eu tô com eles. Tá com eles aqui, né? No livro. E, cara, eu queria te perguntar, já que analisando todo esse contexto de escrita desse seu livro, do primeiro livro, eu queria te perguntar se você tem dicas para quem quer escrever, ou para quem, que nem eu falei no início, tem um monte de texto por aí, já escreveu muito, mas sem compromisso, para si mesmo, e de repente pode ter um outro olhar para cima do material que já produziu, né? Que dicas você dá? Tanto da parte de ideias, da parte conceitual da coisa, quanto também, assim, do processo. Você falou que teve facilidade com a editora. Que tipo de dicas você dá para quem pensa em fazer um livro do zero hoje? Justo. Olha, me vieram duas dicas que eu daria. A primeira é: não tenha medo de aprender com os seus mestres, com as pessoas que você admira, os escritores que você admira muito. Eu cito aqui na orelha da página, na minha descrição, tipo, quem são os meus? As pessoas os escritores que eu olhava e falava, nossa, quem sabe um dia eu chego lá, né? Assim, tá bem longe, mas... que são Gabriel Garcia Marques, Virginia Woolf e Clarice Lispector. Tem outros também, mas esses três me marcaram muito, assim. E o que eu quero dizer com aprender com os seus mestres? É olhar os textos deles, ler, entender o que eles estão fazendo e, às vezes, pegar ali umas ferramentas deles para experimentar. Então, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, ele tem esse negócio da linguagem do sonho. Que nada é real, plenamente real no livro dele. Você está andando no mato, de repente aparece uma nau florida no meio da floresta, assim, sabe? Tipo, que nunca teria chegado lá na vida real. Eu comecei a olhar para isso e falar, tipo, nossa, e se eu trouxer um pouco disso para minha linguagem? E aí eu comecei a aprender com ele essa linguagem, mas no sentido assim de que você vai experimentando isso e aos poucos você vai conseguindo a partir disso desenvolver a sua própria linguagem. Você vai se construindo a partir do que você aprendeu. E daí você vai dar uma mudadinha ali, uma mudadinha aqui, e você vai adaptar e vai encontrar o seu próprio caminho, sabe? Então, para quem quer escrever, é importante ler, né? Muito Isso importante. É o que a gente aprende, tipo, para quem vai cursar jornalismo. A primeira pergunta que fazem, você gosta de ler? Então, acho que tem muito a ver com isso. Não, né? total, fundamental. A leitura, para quem quer ser um escritor, Tanto é pra necessaríssima. aprender as linguagens, quanto mesmo para ampliar o vocabulário, né? Então, é Com super certeza. importante estar sempre atento a isso, né? E não é só ler, assim, de bobeira, meio por cima. Tem que prestar atenção Prestar de verdade atenção. no que a gente está lendo. Exato, entender a estrutura da linguagem, o que está sendo proposto, como que a narrativa se constrói. Porque todas essas coisas são coisas que dá trabalho. Uhum. E a segunda coisa que eu diria que é importante, paciência. Quando a gente gosta de escrever, a gente desde cedo já quer publicar um livro. Eu lembro que eu mesmo, quando eu tinha, 16 anos, eu já falava, nossa, quero ser escritor, vou publicar muitos livros e tudo mais. E a gente fica naquela empolgação, naquele desejo de fazer acontecer logo, né? E uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente precisa ter paciência mesmo. E para olhar e ir construindo a nossa linguagem aos poucos, até que vai chegar um dia que você vai olhar e falar, tipo, nossa, eu acho que eu tô pronto. E isso é uma coisa natural, assim, sabe? Que às vezes quando a gente é mais novo a gente não percebe. Mas é isso, paciência. Perfeito. E acho que tem mais alguma pergunta, Lavínia? Sobre só o seu lançamento. Eu ia foi falar uma disso noite, agora. assim, muito bonita, pelo que eu Foi. dei uma olhada, assim. Infelizmente eu não pude ir. Mas você lançou o livro na Casa de Cultura Tim Lopes. Isso. E então você teve o apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Como que foi fazer também esse contato? Tipo, você imaginava desde sempre, assim, desde quando você soube que você faria um livro, que você queria um lançamento desse jeito? Quais eram suas ideias? Cara, o lançamento foi outra coisa muito louca.
que, assim, a gente estava no processo de montar o livro e tudo mais. De repente, vai ficar pronto. Eu falei, nossa, a gente precisa ver, então, né, um lançamento. E eu falei, tipo, e agora? Onde que eu vou fazer? Em que lugar, né? Aí eu pensei, eu vou sonhar alto, porque é sobre isso. Já estamos aqui, né? O não a gente já tem. E eu sou jornalista também, né? Então, tipo, a gente acaba construindo essas pontes, abrindo esses contatos e tudo mais. E eu fui conversar com o pessoal da fundação. Será que vocês teriam algum lugar, algum espaço que dá para fazer, que seria possível a gente fazer esse evento? E o pessoal da fundação, a Bianca, ela me passou, fala com o Gustavo, da Casa Tim Lopes. E me passou o contato dele. E eu mandei mensagem para ele, mandei uma foto do livro, falei a ideia, a proposta do evento. Ele comprou a ideia na hora, falou, vamos fazer e tal. Vem, a casa tá aberta, tipo, e marcou. E daí, inclusive, foi uma coisa que eu descobri, né? Que as casas de cultura aqui de São José dos Campos, elas são abertas ao público para fazer esse tipo de evento. É uma coisa que muitas vezes a gente não sabe, né? Pensa que é tão distante da gente, mas na verdade... Mas não, elas estão aqui do nosso lado, exatamente. Então foi mais um milagre nesse sentido, assim, sabe? De eu olhar e falar, nossa, assim, dá pra fazer. Eu acho que isso é muito importante, né? Você vê que como um artista, um escritor, um jornalista, independente especialmente, ou que está começando as produções, você vê que tem um suporte, né? Você Sim. teve um suporte ali na inauguração, fez um evento super legal. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais, só pra gente finalizar, né? Sobre a importância da fundação no lançamento do seu livro e para ajudar outros artistas, que nem você falou, você não sabia que o espaço estava ali disponível para você a todo tempo. Então, deixe o convite também aberto a outras pessoas que de repente estão nesse mesmo processo que você e podem aproveitar do espaço, né, para poder fazer, para poder ter uma promoção, para poder ter o seu momento e poder expor o trabalho, né? Divulgar o trabalho. Perfeito, não, importantíssimo isso. Porque realmente a gente tem muita sorte de morar em uma cidade que tem uma fundação, que nem a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Ela é, assim, uma joia rara que faz todo esse processo de apoio à cultura, de fomento à cultura. Eles me deram um apoio gigantesco, assim, sabe? Na parte de divulgação do evento, de divulgação do livro. Eles fizeram várias artes lindas, compartilharam e tudo mais. Tipo, deram um apoio muito real, assim, sabe? E é isso, tipo, eles estão abertos, sabe? Para escritores e para artistas aqui da região. Tem um monte de eventos que eles fazem que está sempre, tipo, com editais abertos para as pessoas participarem e tudo mais. Então, a gente tem, exatamente, a gente tem que, sabe, tipo, ocupar esse espaço, olhar para ele com carinho e falar, tipo, vamos aproveitar. É isso aí. E ó, só para fechar, queria saber de você se tem mais contos guardados por aí que de repente podem virar um livro novo. Contos guardados tem, mas eles são os contos mais antigos, assim, que eu olho pra eles e falo, tipo, não sei, acho que era na fase... É do seu mundinho, digamos assim. E é da fase da coisa... maturação ainda, sabe? Que eu olho e falo, não tava pronto. Mas eu tenho planos pra escrever uns livros aí pra frente. Já tô com um projeto que eu tô começando a olhar pra ele. Vamos legal. Ver no coisa que boa. Dá. Logo mais você vem contar Exatamente. sobre ele pra gente. Opa, tô aqui. Isso aí. Rafael Lali, muito obrigado pela sua presença aqui no Talk Mais. Obrigado por compartilhar a experiência desse livro tão bonito aqui com a gente. E seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, gente. Muito obrigado por abrirem as portas pra mim. E estamos aí. E quem quiser adquirir o livro, como que verdade. Vai? Detalhe aí, né? Tá disponível na Amazon. É só procurar lá História de Terra, Água e Sal, que você já vai encontrar. É fácil, né? A Amazon é prático. Fechou. Então, obrigado, Rafael, mais uma vez. Obrigado, Lavínia. Eu que agradeço. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui até agora. Esse episódio fica disponível no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!